Olá pessoal, tudo bem? Mestre Bazinga na área e hoje eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês relacionando qual a altura necessária para a qual um objeto qualquer consiga estar realizando um looping. Para isso, vamos ter essa situação. Nós temos aqui uma bolinha que está a uma determinada altura e ela precisa realizar um looping, considerando esse looping circular, tendo aqui um raio r. Qual tem que ser a altura para que consiga realizar esse looping? Ou melhor, qual a relação da altura em que essa bolinha deve sair, juntamente com o raio, o tamanho desse raio, para que essa bolinha consiga fazer o looping e seguir caminho com uma velocidade aqui, ó, diferente de zero, ou melhor, uma velocidade maior do que zero, se nós considerarmos o sentido progressivo ali do meu movimento. Para isso, então, nós precisamos considerar conservação de energia. Vamos considerar que o sistema é conservativo, não tem dissipação nenhuma, e eu vou pegar a minha posição inicial, considerar a energia na minha posição inicial, e a energia na altura máxima aqui, olha, do looping. Vou considerar a energia final. Vamos fazer então uma relação. Sistema conservativo, a energia inicial é igual à energia final. No começo do meu movimento, considerando aqui, olha, que a bolinha está com velocidade inicial nula, nós só temos ali energia potencial gravitacional. Então essa bolinha ela tem ali uma massa, gravidade e a altura máxima que ela está. Isso vai ser igual à energia que eu tenho quando essa bolinha estiver no topo do looping. Ela tem velocidade, então é mv² sobre 2, energia cinética, mais mg 2r. E por que 2r? Bom, o raio do meu looping é r. O diâmetro do meu looping é 2r, que é justamente a altura em que minha bolinha está em relação à posição do solo ali. É justamente isso daqui, olha. A altura que ela está é justamente o diâmetro aqui do meu looping, que é 2r. Perfeito? Nós podemos simplificar aqui as massas, não é? Ela aparece em todos os termos. Eu vou ficar com gh igual a v² sobre 2 mais 2rg. Eu preciso ter uma relação de altura com raio, só que o que está me impedindo isso é essa velocidade. Eu preciso achar alguma relação que me permita trabalhar sem que eu tenha velocidade envolvida. Para isso, vamos relacionar as forças atuando na altura máxima do looping, ok? Então vamos fazer aqui um recorte e vamos calcular. Vamos lá. Quando a bolinha está na altura máxima, ela então está fazendo um movimento com uma velocidade nesse sentido. Então aqui eu tenho uma velocidade. E essa bolinha, ela tem forças atuando sobre ela, que são a força peso e a força normal. Vamos escrever aqui, tem força peso e a força normal. Como esse movimento é um movimento circular, as forças peso e normal estão apontando para o centro da circunferência, eu posso fazer uma relação com a força resultante centrípeta, ou seja, a minha força resultante centrípeta é igual ao peso mais a normal. E aqui cabe uma questão muito importante. Eu estou calculando a altura na qual essa bolinha vai conseguir realizar esse looping. Qualquer valor abaixo de altura, essa bolinha não vai conseguir realizar esse looping, certo? Porque se eu diminuir minha altura, ela não vai ter energia suficiente para estar transformando essa energia potencial inicial em energia potencial no looping, juntamente com a energia cinética. Então eu estou considerando uma condição na qual a bolinha está na iminência de se soltar ali da superfície do looping. Qualquer variação da minha altura para menos, essa bolinha não vai conseguir realizar esse looping. Como eu estou considerando então na iminência, certo? Eu vou considerar que a minha normal é zero. Então, como o sistema está na iminência de realizar o looping, a minha normal vai ser zero. Se eu reescrever agora essas fórmulas, considerando minha normal zero, eu vou ter que massa vezes a aceleração centrípeta é igual ao peso, que é mg. A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado pelo raio.
lá do movimento circular. Isso daqui é igual a minha massa vezes a gravidade. Posso simplificar as massas e vou ter que a velocidade na qual minha bolinha está ali no topo do looping, velocidade ao quadrado, vai ser RG. Eu vou deixar assim porque na minha expressão anterior a velocidade estava ao quadrado. Então vamos substituir esse RG lá em V quadrado. Então fazendo a substituição eu vou ter que GH é igual a RG sobre 2 mais 2RG. Posso simplificar aqui, olha, as gravidades. Agora eu tenho uma relação de altura e raio, na qual a minha altura vai ser justamente, se eu resolver do outro lado da igualdade, 5R sobre 2. Essa é a relação que eu tenho para que eu consiga realizar o looping. A minha altura tem que ser 5 vezes o raio dividido por 2, certo? Qualquer valor acima dessa relação da altura, eu vou conseguir realizar o looping, mas valores abaixo não. Então essa é a altura mínima na qual eu consigo estar realizando o meu looping, beleza? E eu vou estar demonstrando isso para vocês. Vamos lá. Considerando essa seguinte hipótese, eu tenho um raio de 0,6 e uma altura de 2 metros. Se eu iniciar o movimento, com certeza a minha bolinha vai fazer esse looping. Olha lá. Ela vai fazer o looping e seguir o caminho dela. Agora, seguindo a expressão que a gente acabou de estar relacionando, com um raio de 0,6, a minha altura mínima deveria ser 1,5. Essa é a altura mínima para a qual a bolinha consegue fazer o loop. Qualquer valor acima, ela com certeza fará o looping, porque ela vai ter mais energia potencial, mas qualquer valor abaixo disso não será possível. Eu vou soltar a simulação e vocês vão ver que, quando essa bolinha chegar na altura máxima, o vetor normal, da força normal, vai desaparecer. Vamos lá? Desapareceu e voltou, seguiu, porque meu objeto estava na iminência de movimento. Agora, olha que curioso. Se eu reduzir de 1,5 para 1,499999 ao infinito, muito próximo de 1,5, mas não é 1,5 ainda. E eu realizar esse movimento, vocês vão ver que a bolinha vai se soltar ali do looping. Não foi possível realizar esse looping. Qualquer valor abaixo da altura mínima que eu calculei, dada por essa relação, não será possível realizar esse looping. Vamos novamente, ó. Vamos por 1,3, que é menor ainda, não vai ser possível. A bolinha não consegue fazer o looping. Quanto menor a altura em relação à altura mínima calculada, eu não vou conseguir fazer esse looping. Vamos fazer uma modificação. Vou colocar aqui, ó, 0,3, o meu looping, e vamos calcular a relação que eu tenho. Então seria 5 vezes 0,3, que seria 1,5 dividido por 2, seria 0,75. Então, para um raio de 0,3, a minha altura mínima é 0,75. Vamos ver? Fez o looping. Agora, se eu reduzir a minha altura para 0,49, aqui, olha, vamos dar um reset, 0,749, não vai ser possível estar fazendo o looping. Ele vai se soltar. Ademais, se eu manter as condições mínimas para a realização desse looping, variar, por exemplo, minha gravidade para, vamos ver o valor máximo, para 100 metros por segundo, e a minha massa para 200, ele não aumenta mais do que 1. Então vamos reduzir para 0,5. Como a dependência do looping depende apenas da altura e do raio, isso não vai influenciar na minha resolução. Bora lá? Ela só vai mais rápido. E veja o seguinte, se eu reduzir agora para 0,49, ela ainda não vai conseguir fazer, porque a dependência é raio e altura. Ele se solta. Então, física funciona e eu pude provar isso para vocês. Mais do que isso, eu vou trazer uma demonstração muito interessante que talvez muitos de vocês já brincaram com isso e tem muita física aplicada. Segura aí,
Bora pro corte e você já vai ver na sequência. Muito bem, pessoal, estou trazendo agora uma simulação para vocês que com certeza muitos de vocês já brincaram com esse simulador. Roller Coaster Tycoon. Eu montei duas montanhas-russas aqui. Uma com uma altura um pouco maior e outra com uma altura um pouco menor antes do looping. E vamos ver qual que vai conseguir perfazer o looping de forma correta, ou seja, sem que ele se solte ou sem que ele volte. Vamos ver as duas condições. A montanha-russa branca, ela tem altura superior. Então vamos testar? Vamos lá, ó. Vamos esperar ela subir até a altura inicial. Vamos lá na torcida. 1, 2, 3 e vai! Quase que não consegue, mas deu certo. Conseguiu perfazer o looping e voltar à estação. Agora vamos para outra montanha-russa. Essa do lado que é meio cinza, amarelado ali junto. Vamos testar. Essa tem uma altura menor em relação a essa e provavelmente esse carrinho aqui não vai conseguir fazer esse looping. Vamos ver se o cálculo matemático, físico, juntamente com aquela simulação e agora na demonstração, na prática, vai funcionar. Esse daqui ele está demorando um pouquinho mais para fazer a curva, mas vamos ver se ele vai conseguir fazer esse loop. Então ele já chegou na altura máxima, ele vai começar a descida e vamos aí ver o que vai acontecer, se a física funciona ou não. 1, 2, 3 e vai! E não foi possível. Porque ele não tem energia suficiente para perfazer o looping. A energia potencial acumulada não é suficiente para que esse carrinho consiga vencer a altura do looping e ter velocidade suficiente para fazer este looping. Beleza? Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Gostou? Curte, compartilha e tenha certeza tem muito mais conteúdos que virão por aí. Por favor, comente aí o que você quer ver, as demonstrações e estaremos aqui à disposição para estar trabalhando e trazendo conteúdo nerd extra para você, com certeza, no nosso canal. Certinho? Muito obrigado pela atenção, jovens. Até a próxima e fui!